Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em gotas finas nas ruas escorregadias de Springville, uma pequena cidade onde todos se conheciam. Emily Johnson, de 24 anos, caminhou rapidamente até seu carro após um longo dia no hospital. Seu casaco preto grudava levemente em sua pele, e seus fones de ouvido tocavam uma música suave para aliviar seu cansaço. De repente, um carro de polícia bloqueou seu caminho. O motor rugiu e suas luzes piscantes iluminaram a noite. O policial, um homem corpulento chamado Tom Reynolds, desceu de repente. "Ei, você! Encoste!" gritou ele. Emily ergueu as mãos surpresa e perguntou calmamente: "Com licença, o que está acontecendo?" Mas Reynolds não estava em busca de conversa. Com uma arrogância chocante, começou a humilhá-lo na frente dos transeuntes. "O que uma garota como você está fazendo aqui? Sempre rondando o bairro dos brancos?" Emily sentiu a raiva aumentar, mas permaneceu em silêncio. Sabia que a resistência verbal naquele momento só agravaria a situação. No entanto, seu olhar escondia uma centelha de desafio. Enquanto o policial continuava com os insultos e revistava sua bolsa sem motivo, Emily discretamente registrou cada palavra em seu celular. Cada risada debochada, cada comentário racista, tudo foi documentado. Ela sabia que essa evidência seria sua arma. Quando Reynolds finalmente se afastou, pensando que o havia intimidado, Emily se endireitou e sussurrou para si mesma: "Eles não sabem com quem estão lidando." Pois Emily não era apenas uma jovem comum. Ex-analista civil do Departamento de Defesa, ela tinha contatos nos mais altos escalões do governo. E naquela noite não era apenas sua dignidade que ela iria defender. Ela iria garantir que a justiça fosse feita implacavelmente, mesmo no cerne do sistema. Ela pegou o celular, respirou fundo e ligou diretamente para o Pentágono. Sua vida e a do policial estavam prestes a mudar para sempre. Emily voltou para casa, com o coração ainda batendo forte de raiva e indignação. Trancou a porta do apartamento e sentou-se à escrivaninha. Seu celular já vibrava. Ela havia gravado a humilhação de Reynolds. Cada palavra, cada risada desdenhosa, cada olhar de superioridade do policial estava gravado naquele arquivo. Ela sabia que a polícia local daria cobertura à colega se ela simplesmente registrasse uma queixa. A cidade era pequena e Reynolds tinha fama de durão. Mas Emily tinha uma vantagem que ninguém suspeitava: seu tempo no Departamento de Defesa a ensinar a agir com rapidez e eficiência. Ela descou o número que havia memorizado anos atrás. Uma voz neutra atendeu, mas Emily explicou rapidamente a situação. Suas palavras eram precisas, factuais, quase cirúrgicas. Data, hora, local e, o mais importante, as evidências em áudio e vídeo. "Vamos investigar isso imediatamente, Sra. Johnson", respondeu a voz. "A senhora pode ficar disponível para acompanhamento?" Emily assentiu, mesmo que a outra pessoa não pudesse vê-la. Ela sabia que uma investigação federal estava em andamento. E para Reynolds, isso significava que sua arrogância e racismo não ficariam impunes. Mas o que a policial não sabia era que Emily não queria apenas justiça para si mesma. Ela queria enviar uma mensagem clara: abusos de poder e humilhações com base na cor da pele não seriam mais tolerados, nem em sua cidade, nem neste país. Enquanto carregava o celular e se preparava para a noite, Emily sentiu uma estranha mistura de apreensão e satisfação. A tempestade estava longe de acabar. A verdadeira batalha, aquela que exporia a corrupção e o racismo em seu pequeno canto do mundo, estava apenas começando. Na manhã seguinte, Springville parecia calma como sempre. Mas nos escritórios da delegacia, uma tensão incomum pairava. Tom Reynolds, o policial que havia humilhado Emily, já estava recebendo ligações incomuns. Seu superior, visivelmente nervoso, aconselhou-o a permanecer no escritório e não falar com ninguém. Enquanto isso, Emily, ainda em casa, acompanhava os acontecimentos remotamente. Ela já havia recebido um e-mail seguro do Pentágono confirmando a abertura de uma investigação federal. Agentes especializados viriam à sua cidade para examinar o incidente, conversar com testemunhas e analisar a gravação. Pela primeira vez desde a humilhação, Emily sentiu uma onda de alívio. A justiça estava tomando forma. Reynolds, no entanto, não entendia o que estava acontecendo com ele. Rumores de uma investigação federal começaram a circular entre a polícia local. Alguns murmuravam baixinho, enquanto outros o olhavam com desconfiança. O homem que se julgava invencível começava a sentir os primeiros arrepios de medo. Naquela tarde, 2 policiais à paisana abordaram Emily. Profissionais educados, mas resolutamente determinados, eles a conduziram por uma série de perguntas. "Você pode nos mostrar a gravação?"
Havia outras testemunhas? Cada detalhe era crucial. Emily respondeu calmamente, cada palavra reforçando a força do seu caso. A quilômetros de distância, Reynolds começava a entender que aquele caso era mais do que uma simples denúncia. Seu comportamento racista e abusivo agora seria examinado por profissionais treinados para não poupar esforços. O medo se instalou, pela primeira vez ele se sentiu vulnerável. E Emily sabia que o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Ela tinha acabado de plantar as primeiras sementes de uma mudança radical em sua cidade, e em breve todos teriam que enfrentar as consequências. A notícia começou a se espalhar por Springville. Os moradores, inicialmente incrédulos, souberam que uma investigação federal havia sido aberta contra um deles. As redes sociais explodiram, vídeos, capturas de tela e depoimentos circularam rapidamente, denunciando o comportamento racista de Reynolds. A cidade, que parecia adormecida, de repente se viu sob os holofotes. Reynolds, trancado em seu escritório, viu sua reputação ruir a cada minuto. As ligações da delegacia eram incessantes, jornalistas, cidadãos, superiores. Todos queriam saber o que realmente havia acontecido. Sua arrogância havia desaparecido, substituída por uma mistura de raiva, preocupação e pânico. Emily, enquanto isso, observava a tempestade se desenrolar de seu apartamento. Recebeu mensagens de apoio de todos os lados, de ex-colegas do Pentágono a vizinhos que antes se mantinham em silêncio. Cada comentário, cada incentivo fortalecia sua determinação. Mas ela também sabia que aquilo era apenas o começo. Precisava manter a cautela. Reynolds ainda poderia tentar se defender, atacá-la ou, pior, intimidá-la. O Pentágono havia enviado 2 investigadores experientes para Springville. A chegada deles coincidiu com a primeira coletiva de imprensa, onde Emily foi convidada a depor perante a mídia local. Ela falou calmamente, descrevendo cada detalhe da humilhação, sem jamais demonstrar raiva. Sua dignidade contrastava fortemente com a imagem da policial agora desacreditada. Nos corredores da delegacia, a tensão era palpável. Alguns colegas de Reynolds começavam a sussurrar que deveriam ter agido de forma diferente, que deveriam ter denunciado seu comportamento há muito tempo. Mas para Reynolds já era tarde demais. Os alicerces de sua carreira começavam a ruir sob a pressão federal e da mídia. Emily, por sua vez, sentiu uma sensação estranha, uma mistura de justiça iminente e responsabilidade. Ela acabará de colocar em movimento uma máquina que não conseguia mais parar. E em algum lugar lá no fundo, ela sabia que aquela tempestade revelaria verdades ainda mais ocultas sobre sua cidade. E sobre aqueles que pensavam poder abusar de seu poder sem consequências. Os investigadores federais haviam começado seu trabalho logo cedo. Emily os acompanhou para identificar os locais exatos do incidente, apresentar testemunhas e, mais importante, fornecer a gravação em vídeo que havia feito. Cada detalhe importava, a maneira como Reynolds falava, seus gestos, até mesmo o tom de desprezo que usava. Dentro da delegacia, Reynolds sentia a pressão aumentar. Agentes federais solicitavam relatórios, vídeos de vigilância e depoimentos de seus colegas. Ele tentava minimizar os fatos e justificar suas ações, mas todos os documentos enviados por Emily contradiziam suas desculpas esfarrapadas. Seus superiores começavam a duvidar de sua versão. Emily, por sua vez, trabalhou calmamente com os investigadores. Sua compostura impressionou até mesmo os profissionais. Ela sabia exatamente o que mostrar e o que dizer para garantir que a verdade viesse à tona sem ambiguidades. Os policiais começaram a sorrir. Este caso seria resolvido rapidamente graças à precisão e perseverança de Emily. Enquanto isso, a tensão aumentava na cidade. Os vizinhos começaram a falar sobre o incidente. Alguns criticaram Reynolds abertamente, enquanto outros ainda estavam em choque, incapazes de acreditar que tal comportamento racista pudesse existir em sua pequena comunidade. Reynolds, isolado em seu escritório, começou a compreender a dimensão do desastre. Cada prova que Emily enviava parecia um golpe para sua reputação. Seu telefone tocava constantemente, ligações de superiores, jornalistas e até mesmo de alguns moradores locais. Ele estava preso em uma teia que nunca imaginara chegar. Emily, por sua vez, preparava-se para o próximo passo, o confronto oficial. Sabia que em breve Reynolds seria forçado a responder por seus atos e que a Justiça Federal não daria espaço para desculpas. Pela primeira vez desde o incidente, sentia-se pronta para confrontar o policial diretamente, com a força da verdade a seu favor. A notícia já se espalhava pela cidade. Jornais locais publicavam artigos detalhados, as redes sociais estavam saturadas de vídeos e comentários, e a tensão nas ruas de Springville era palpável.
Reynolds, antes confiante, começava a dar sinais de pânico. Cada olhar, cada sussurro na delegacia parecia apontar o dedo para ele. Em uma reunião interna, seus superiores o questionaram com mais severidade do que nunca. Os agentes federais exigiram explicações detalhadas sobre suas ações e comportamento passado. Reynolds tentou justificar suas ações, mas a gravação de Emily falava por si. Ele não podia negar os fatos. Emily, enquanto isso, assistia a tudo isso de seu apartamento. Uma mistura de satisfação e nervosismo a invadiu. Ela sabia que Reynolds estava em apuros, mas também entendia que este caso não se limitaria apenas a ele. A cidade inteira seria forçada a refletir sobre o racismo e o abuso de poder que existiam diante de seus olhos. Nas ruas, a reação dos moradores foi dividida. Alguns ainda defendiam Reynolds, recusando-se a acreditar que o homem que conheciam pudesse agir daquela forma. Outros, encorajados pela coragem de Emily, ousaram denunciar as injustiças que há muito ignoravam. As tensões sociais aumentavam. A cidade nunca havia enfrentado um escândalo como aquele. Reynolds, sentindo sua carreira e reputação em declínio, começou a agir desesperadamente. Contatou amigos influentes e tentou intimidar certas testemunhas. Mas Emily, protegida por investigadores federais e munida de provas sólidas, não deixou nada passar. Cada tentativa de manipulação fracassou, fortalecendo sua posição. À medida que o pânico público atingia o auge, Emily percebeu uma coisa: o momento do confronto oficial se aproximava. Reynolds teria que responder por suas ações diante de toda a cidade, e a verdade implacável viria à tona. O dia do confronto chegou. A sala de reuniões da prefeitura de Springville havia sido requisitada para a ocasião, transformada em um local neutro onde investigadores federais, Emily, Reynolds e algumas testemunhas se reuniram. Os moradores foram convidados a participar de parte da audiência pública, enquanto a mídia local estava presente para cobrir o evento. Emily entrou calmamente, com os arquivos na mão. Seu olhar era determinado, mas ela manteve uma compostura impressionante. Ela sabia que aquele confronto decidiria o que aconteceria a seguir. Reynolds teria que encarar suas ações, e a verdade teria que prevalecer. Reynolds, por sua vez, estava pálido e nervoso. Ele tentará se preparar mentalmente para o confronto, mas nada compensava a realidade de suas ações agora exposta. Seus colegas na sala o olhavam com espanto e desconfiança. Ele não era mais o homem confiante de alguns dias antes. Os investigadores federais começaram expondo os fatos, a gravação em vídeo, os depoimentos de testemunhas e provas adicionais obtidas da polícia local. Cada detalhe era preciso e irrefutável. Emily foi convidada a contar sua versão da história. Sua voz era clara, seu relato metódico, mas profundamente comovente. Ela descreveu a humilhação, o medo e a injustiça que havia sofrido, mantendo uma dignidade que inspirava a admiração de todos os presentes. Reynolds tentou falar, mas suas desculpas soaram vazias e forçadas. Cada palavra que ele dizia parecia sair pela culatra, diante das evidências crescentes e do depoimento de Emily. Os murmúrios na sala ficaram mais altos. Muitos ficaram chocados com seu comportamento, e alguns aplaudiram silenciosamente a coragem de Emily. Ao final do confronto, os investigadores federais deixaram claro a Reynolds que medidas disciplinares severas seriam tomadas e que seu comportamento poderia até levar a sanções legais. Pela primeira vez, ele entendeu que sua carreira estava em perigo e que sua reputação estava irreparavelmente manchada. Emily saiu da sala com uma sensação de vitória interior. Ela enfrentará a injustiça sem se intimidar, e a verdade triunfara. Mas, no fundo, sabia que aquilo era apenas o começo. O restante do caso envolveria toda a cidade e talvez revelasse outras verdades ocultas. No dia seguinte ao confronto, Springville estava em polvorosa. Moradores discutiram o incidente em cafés, lojas e nas redes sociais. Alguns se orgulhavam da coragem de Emily, enquanto outros lutavam para aceitar que um dos policiais da cidade pudesse ter agido de forma tão racista e abusiva. Reynolds, por outro lado, vivia um pesadelo. Seu telefone tocava constantemente com ligações de superiores, ameaças de ação judicial e mensagens anônimas exigindo responsabilização. Até mesmo alguns de seus colegas, antes silenciosos, começaram a questionar seu comportamento, temendo por suas próprias reputações. Emily, apoiada por investigadores federais e muitos cidadãos, preparou-se para o próximo passo, a audiência formal para sancionar Reynolds. Ela sabia que sua posição era forte graças às evidências irrefutáveis, mas permaneceu vigilante. Sabia que alguns ainda poderiam tentar manipular a situação. Na cidade, o caso teve um efeito inesperado, levou outras vítimas de abuso a se manifestarem.
Relatos de comportamento semelhante por parte de alguns policiais locais começaram a surgir. Springville, antes pacífica e sonolenta, agora enfrentava seus próprios demônios. Reynolds, encurralado, percebeu que não tinha mais como se defender publicamente. Sua arrogância se fora, substituída por medo e arrependimento. Começou a procurar aliados para limitar os danos, mas a maioria de suas tentativas fracassou. A verdade e as evidências eram fortes demais. Emily, observando a cidade reagir à sua coragem e ação, sentiu uma profunda satisfação. Ela havia provocado uma transformação, não apenas para si mesma, mas para toda a comunidade. Springville não podia mais ignorar as injustiças, e Reynolds aprenderia que suas ações tinham consequências que ele não podia mais controlar. À medida que as tensões aumentavam em Springville, Reynolds decidiu tomar medidas legais. Ele contratou um advogado de renome para tentar minimizar as consequências e justificar suas ações. Seu plano, alegar que Emily havia exagerado o incidente e que o vídeo poderia ser interpretado de forma diferente. Mas desde as primeiras comparações entre o depoimento, as provas e a gravação, ficou claro que suas mentiras não se sustentariam. Os investigadores federais analisaram cada detalhe com precisão. Os gestos, o tom e a cronologia exata dos eventos demonstravam irrefutavelmente a culpa de Reynolds. Durante as audiências preliminares, Reynolds tentou defender sua reputação, mas todas as tentativas fracassaram. Suas contradições foram imediatamente apontadas pelos investigadores e por Emily, que permaneceu calma, metódica e implacável. Cada palavra dita por Reynolds parecia reforçar a certeza de sua culpa aos olhos do público e dos tribunais. A cidade inteira acompanhou as audiências com atenção quase obsessiva. A mídia local noticiou cada acontecimento, cada declaração e cada reação de Reynolds. A pressão da mídia era imensa, e o homem antes arrogante se viu isolado e humilhado, vítima de suas próprias ações e mentiras. Emily, ciente do impacto de suas ações, permaneceu humilde, mas determinada. Sabia que seu papel não era apenas denunciar a injustiça, mas dar o exemplo. Mesmo diante da intimidação, a verdade e a coragem podiam triunfar. À medida que o caso avançava, Reynolds percebeu que sua carreira e reputação estavam irreparavelmente danificadas. Nenhuma quantidade de mentiras ou manipulação poderia reverter o curso dos acontecimentos. A justiça, apoiada por evidências sólidas e pela coragem de Emily, falaria, e ele não tinha mais controle. O dia tão esperado chegou. Em um tribunal lotado, investigadores federais, Emily, Reynolds e autoridades governamentais estavam de prontidão. A tensão era palpável, todos os olhares fixos no homem que havia humilhado Emily apenas algumas semanas antes. As evidências eram convincentes. A gravação em vídeo, o depoimento das testemunhas e a análise dos investigadores formavam um caso sólido. Até mesmo o advogado de Reynolds teve dificuldade para contestar os fatos, incapaz de negar a realidade sob o peso das evidências. O juiz se pronunciou e, após ler atentamente o processo, proferiu a decisão. Reynolds seria suspenso de suas funções, submetido a uma investigação disciplinar interna completa e processado por abuso de poder e comportamento racista. A sanção exemplar enviou uma mensagem clara: abusos de poder não ficariam impunes. Um silêncio respeitoso se instalou na sala. Emily sentiu uma onda de alívio e orgulho. A justiça prevalecera, e sua determinação trouxera a verdade à tona. Mas ela sabia que as repercussões iam além de Reynolds. A cidade inteira estava confrontando suas próprias atitudes, sua própria tolerância à injustiça. Lá fora, moradores discutiam a decisão. Alguns aplaudiram a coragem de Emily, enquanto outros, chocados, perceberam que racismo e abuso de poder podiam existir bem debaixo de seus narizes. As conversas antes silenciosas estavam se tornando discussões abertas sobre justiça, igualdade e responsabilização. Reynolds, oprimido e humilhado, deixou o tribunal sob o olhar frio dos moradores da cidade. Sua arrogância se foi substituída por vergonha e medo do que o futuro reservava. Emily, no entanto, saiu de cabeça erguida, ciente de que não apenas havia defendido sua dignidade, mas também provocado uma mudança duradoura em sua comunidade. Pela primeira vez desde o incidente, ela se sentiu livre. A batalha estava vencida, mas o caminho para a verdadeira justiça social em sua cidade estava apenas começando. Os dias que se seguiram à sentença marcaram uma virada para Springville. A cidade, antes entorpecida pela indiferença e pelo silêncio, começou a mudar. Associações locais foram organizadas, reuniões comunitárias foram realizadas e, pela primeira vez, os moradores ousaram falar abertamente sobre as injustiças que sofreram ou testemunharam. Emily, apesar de sua reticência natural,
tornou-se uma figura simbólica. Sua coragem e determinação inspiraram outras pessoas a se posicionarem contra o abuso. Ela foi procurada para palestrar em conferências e apoiar novas iniciativas que visassem trazer mais justiça e igualdade a pequenas cidades como a dela. O Pentágono, impressionado com sua compostura e eficiência, chegou a lhe oferecer um cargo de consultora civil em questões de ética e segurança. Emily hesitou. Ela amava sua vida simples em Springville, mas também entendia que agora tinha uma voz que poderia alcançar mais longe. Quanto a Reynolds, seu mundo havia desabado. Suspenso, perseguido, abandonado por aqueles que o apoiaram, ele era uma sombra do homem arrogante que humilhara Emily. Suas ações, expostas em plena luz do dia, agora serviam de exemplo para lembrar a todos que ninguém está acima da justiça. Uma semana depois, Emily discursou perante um grupo de moradores, autoridades locais e representantes federais. Seu discurso foi simples, mas impactante. Esta história nunca foi só minha. Ela pertence a todos aqueles que já foram silenciados pelo medo ou pela humilhação. Hoje provamos que unindo nossas vozes e confiando na verdade, podemos quebrar esse silêncio. A sala se ergueu para aplaudi-la. Emily sentiu um calor inundar seu ser. O que ela vivenciara, por mais doloroso que fosse, servirá para pavimentar um novo caminho para sua cidade. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, ela olhou para o céu estrelado. Pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. Ela não era mais apenas uma vítima da injustiça. Ela havia se tornado um símbolo de coragem, dignidade e mudança. Springville nunca mais seria a mesma. E Emily também não.